Meu amado irmão da Turma do Propósito, tudo bem, meu querido? Tudo bem com você e com a sua família? Espero que sim, espero que você e sua casa sejam abençoados nessa noite, que todos estejam desfrutando de saúde e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta ao nosso cenário tradicional. Estivemos participando de um congresso abençoado em Belo Horizonte. Toda a equipe pastoral aqui da igreja esteve presente no congresso de pastores e líderes. Foi maravilhoso, foi renovador. E estamos de volta aqui. Todos os dias um capítulo da Bíblia, Provérbios capítulo 9 hoje, orando com você todos os dias e também aplicando a palavra para crescermos em conhecimento e em sabedoria da parte do Senhor. Vamos olhar aqui para aquilo que Salomão nos ensina no capítulo 9. Ele nos apresenta dois convites, o da sabedoria e o da insensatez. Esses convites serão personificados por duas mulheres fazendo convites em contextos diferentes. E eu quero chamar a sua atenção nesse momento inicial só para dizer que na vida a gente só vai ter essas duas opções. Ou você vai atender o convite da loucura, ou você vai atender o convite da sabedoria. Não há neutralidade, não há uma terceira via, não há uma terceira opção. Ou você vai atender o convite de um ou de outro. Vamos lá. Aqui o sábio Salomão apresenta a sabedoria como uma mulher prudente. Nós vamos até brincar e dizer que a sabedoria oferece um relacionamento duradouro, ela oferece casa, comida e roupa lavada. Diz assim o sábio Salomão: a sabedoria edificou uma casa. Olha só, ela quer um relacionamento duradouro. Tem um ditado que é uma brincadeira, né? Quem casa quer casa. A sabedoria está convidando para um relacionamento duradouro. Já construiu uma casa com 7 colunas. 7 na cultura hebraica é perfeição, uma casa bem edificada que não vai cair. Não é uma barraca, não é uma tenda, não é uma cabana, é uma casa com 7 colunas. Ela já preparou a mesa, a comida, carneou os seus animais, misturou o seu vinho, fez um banquete, arrumou a mesa e já deu ordem às criadas para que esteja tudo pronto para receber a esse que ela convida para um banquete, para um relacionamento duradouro. Não é um momento de prazer, é um momento de intimidade. Dentro da cultura hebraica, a cultura dos hebreus, você percebe que o ato de comer revela comunhão, revela intimidade. O próprio Senhor Jesus, ao descrever o seu relacionamento conosco, ele diz que ele bate a porta, se alguém abrir a porta, ele vai entrar e vai cear com essa pessoa. Ele está à porta e bate. E se a gente abre a porta, nós vamos ter intimidade. Isso desde o princípio da vida do cristianismo, da vida cristã. O comer juntos, a comunhão, que significa isso, né? Comer juntos, estar juntos, isso revela a intimidade. Então a sabedoria, ela tem uma proposta de relacionamento duradouro, de comunhão, de intimidade, de crescimento, de alimento sólido, saudável, de alegria, né? Porque aqui é apresentado a mesa preparada, um relacionamento duradouro, uma casa, e o convite é feito: vinde e comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. O pão é um alimento básico, é o alimento base daquela época, é o alimento básico que eles precisavam. O pão dentro do contexto bíblico, é descrito como um alimento que pode satisfazer a fome. Então, a sabedoria, ela tem essa proposta. Ela tem a proposta de matar a fome da nossa existência. E ela convida também para o vinho. O vinho é o símbolo da alegria. Então, nós matamos essa fome que nós sentimos sem conhecer a sabedoria. Na sabedoria que nós sabemos, como falamos no último capítulo,
que foi personificado em Jesus. Jesus também descreve como sendo pão, o Espírito Santo como sendo vinho. Portanto, quando nós experimentamos a sabedoria vinda da parte de Deus, irmãos, nós experimentamos Jesus, experimentamos o pão que alimenta a nossa alma, experimentamos também os efeitos deste alimento, que é a alegria, o vinho, o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Quando conhecemos Jesus, nós somos selados pelo Espírito Santo, batizados nesse Espírito, e a partir daí, irmãos, nós vamos ter um caminho de alegria, de paz, um caminho que vai trazer para nós significado, propósito. Aqui também, entre os dois convites, o sábio Salomão começa a examinar aqueles que são convidados. Nós vimos que o convite é para quem é simples, é para quem não tem senso, mas a sabedoria adverte, o sábio adverte que o escarnecedor é difícil. Aquele que escarnece, aquele que zomba, aquele que não tem interesse em um relacionamento duradouro, diz aqui, o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça, repreende o sábio, e ele te amará. Ou seja, não dá para obrigar ninguém a entrar num relacionamento com a sabedoria, não pode ser forçado, tem que ser algo que a pessoa escolha. Não pode ser para aqueles que a desprezam. No entanto, aqui diz que o sábio, ainda que ele seja uma pessoa no início simples, sem senso, se ele estiver procurando a verdade, se ele for repreendido pela sabedoria, ele vai amar. Se der instrução ao sábio, ele ainda se tornará mais sábio. Se ensinarmos o justo, ele crescerá em prudência, porque o temor é o princípio da sabedoria. Ou seja, para que a gente possa entrar nesse relacionamento duradouro com a sabedoria, o princípio é o temor do Senhor, é querer agradá-lo. O conhecimento do Senhor é prudência, o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim, diz a sabedoria, se multiplicam os teus dias e os anos de vida se te acrescentarão. Se é sábio, se você percebe que está sendo sábio, para você mesmo és. E se é escarnecedor, tu só o suportarás. A sabedoria, portanto, que nós adquirimos em Deus, não é uma sabedoria para a nossa exaltação, irmãos, mas é uma sabedoria para o nosso bem-estar, para a nossa caminhada, para a glória de Deus, para fazermos a diferença. Não é uma demonstração arrogante de conhecimento. A sabedoria, ela consiste no saber conduzir a nossa vida e dar a ela o propósito que Deus escolheu desde a eternidade. Agora, a loucura, diz o texto, é mulher apaixonada, é ignorante, não sabe de coisa alguma, na verdade ela não tem nada para oferecer, a não ser um momento de prazer. Diz o texto que ela assenta-se à porta da sua cidade, da sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira. Este ato era um ato, era a prática comum da prostituta. A prostituta se assentava em uma cadeira e ficava à porta da sua casa a se oferecer. Se os irmãos lembrarem da história de Judá e Tamar, Tamar sim, fantasia de prostituta para atrair o seu sogro, e ali ela tem essa prática, ela se assenta na porta da sua casa. Era essa a prática. Então Salomão está dizendo que a loucura é uma prostituta que oferece uma aventura e diz aos que passam ali, os que estão seguindo direito o seu caminho, estão andando, o objetivo dela é desviar os que estão andando no caminho. E está dizendo, olha, quem é simples, também o mesmo objetivo, o mesmo público, o mesmo convite, o mesmo público, dizendo, volte para cá. Não tem mesa arrumada, não tem casa arrumada, não tem nada disso. O que a loucura oferece? Ela diz, as águas roubadas são doces, e o pão comidas ocultas é agradável.
Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos e que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. O livro de Provérbios diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no fim dão em morte. Olha, meu querido irmão, você tem escolhas na vida. Não escolha aquilo que vai levar você a ter um prazer momentâneo e um sofrimento duradouro. Escolha aquilo que talvez vai gerar para você um desconforto momentâneo, mas vai gerar para você uma alegria, uma paz duradoura. Buscar a sabedoria, meu irmão, exige de nós esforço, exige de nós compromisso, exige de nós dedicação, exige de nós tempo. Tempo é negar a si mesmo, é temer ao Senhor, é não colocar outra coisa na frente do Senhor. Por exemplo, é priorizar o seu relacionamento com o Senhor. Eu pergunto, meu irmão, você é sábio? Como é que eu faço para saber se eu sou sábio? Você teme ao Senhor? Ah, eu temo ao Senhor. Teme? Então, se você respeita o Senhor, se você tem se você engrandece ao Senhor, se você de fato vê o Senhor como a razão da sua vida, eu quero perguntar: quanto tempo você tem dedicado ao Senhor? Quanto tempo você tem passado meditando na vontade de Deus para a sua vida? Quanto tempo você tem dedicado em oração ao Senhor? Quanto tempo você tem buscado a sabedoria de Deus para a sua vida? Você levanta, a primeira coisa que você pede ao Senhor é a orientação e a bênção dele para aquele dia, para que você possa fazer aquilo que é da vontade dele para a glória do seu nome? Ou você só recorre ao Senhor nos momentos em que você precisa, está passando alguma dificuldade, algum aperto? Preste atenção, meu irmão. O Senhor, o temor do Senhor tem sido um princípio pelo qual você vive, por isso você tem alcançado a sabedoria? Ou você tem clamado por sabedoria só na hora que você precisa resolver problemas? Como você tem conduzido a sua vida? Cuidado, meu irmão. Cuidado, porque muitas vezes trocamos aquilo que exige de nós esforço para o nosso próprio bem por aquilo que é um prazer imediato, mas que vai gerar um sofrimento permanente. Como diz aqui, o convite da loucura é aparentemente o melhor. Ela diz: o errado é mais gostoso, as águas roubadas são doces, o pão comido às ocultas, às escondidas, é agradável. Mas diz o texto que ali estão os mortos e os que experimentam o verdadeiro inferno. Já a sabedoria oferece casa, comida e roupa lavada, um relacionamento duradouro. O que você quer, meu irmão? Decida-se. Você quer desfrutar de alegria perene ou de um prazer momentâneo, um fogo, uma chama que arde por alguns instantes, mas que depois continua a queimar porque é algo infernal? Decida-se e conduza a sua vida dessa forma, que você possa escolher e atender o convite da sabedoria. Um grande abraço. Amanhã estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras.